Uma pergunta que pode ter uma resposta muito fácil e muito rápida, nem sempre traduz o que acontece na realidade. Se perguntarmos a cada pessoa qual é o lugar que Cristo deve ocupar em seu coração, eu imagino que a grande maioria das pessoas, se não todas, tem a disposição de dizer que o primeiro lugar é o lugar do Senhor, que o Senhor tem o lugar de primazia. Uma coisa é a nossa declaração. O que acontece na realidade é que nem sempre o Senhor está nesse lugar de primazia. Eu quero falar sobre o discípulo e o testemunho acerca de Jesus nesta noite. E nos inspirarmos nas palavras de João ou nos testemunhos de João Batista e entender como é que João dá testemunho de Jesus. E quando ele dá testemunho de Jesus no Evangelho de João, nós podemos perceber a maneira como João se coloca de forma diminuta diante de Jesus e a maneira como ele exalta a pessoa de Jesus. Então eu quero convidar você para abrir a palavra de Deus no capítulo 1 do Evangelho de João. Nós leremos os versos de 15 a 18. Eu quero convidar a você a refletir sobre o lugar que Cristo está ocupando na sua vida hoje. Então, acompanhe comigo, o texto diz assim, Evangelho de João, capítulo 1, de 15 a 18, o testemunho de João Batista. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim, tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Mais uma vez, João diz assim: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim, contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido de sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Vamos orar um pouco mais? Querido Senhor, agradecemos esta noite que o Senhor nos deu a conhecer, com ela a experiência de estarmos diante da Tua Palavra. Cremos que aqui não é um livro qualquer, mas é a Palavra de Deus. Portanto, cremos no testemunho daqueles que, inspirados por Deus, deixaram registrados na história, mesmo que distante desta noite, lá no passado, deixaram registrado na história o testemunho e a importância que Cristo ocupa em suas vidas. Que também nesta noite estas palavras nos convoquem, nos convidem a ainda mais ajuizar o lugar do Senhor em nossas vidas. Nós agradecemos, Senhor, por este momento e pedimos, por favor, Senhor, independente das limitações, das fraquezas, das dificuldades do pregador, que o Senhor conosco fale por meio do Teu Santo Espírito. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O testemunho de João, queridos irmãos, é, sem dúvida alguma, muito impressionante. João era da família de Jesus, podemos dizer. Um primo. João Batista tinha praticamente a mesma idade de Jesus, enquanto era mais velho, nasceu primeiro. A Bíblia narra um encontro, o único nas Escrituras, quando
as mães se encontram e os bebês no ventre, eles se mexem. Num episódio épico e único nas Escrituras, mostrando um momento decisivo de reconhecimento da pessoa de Jesus ainda no ventre e da missão difícil que era a missão de Maria. O capítulo de João, aqui, não João Batista, mas o apóstolo João, narra o momento em que os outros evangelhos falam acerca de João Batista estando na Judéia, nas regiões da Judéia, no deserto da Judéia e realizando batismos no Rio Jordão. Há uma palavra interessante aqui, que é a palavra grega marturel, que compreende a ideia de ser uma testemunha, de dar testemunho, de afirmar ter visto, ouvido ou experimentado algo. O que nós encontramos aqui na carta de João, nesse texto, é que João, o apóstolo, ele escreve sobre o testemunho que João Batista dá acerca de Jesus. E nas palavras de João Batista, Jesus ocupa um lugar de preeminência. Observe na sua versão como está o verso de número 15. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Há uma versão que diz assim: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Nós temos uma tendência natural a, se chegamos primeiro, o lugar é nosso. Quem não já sentou no sofá, quem sabe com o controle da televisão, e porque você chegou primeiro, só o pai ou a mãe, e às vezes nem o pai e a mãe conseguem mais tirar alguém de lá. E a briga se instala e alguém levanta a voz para dizer assim: mas eu cheguei primeiro. O ser humano tem essa tendência. Mas quando nós olhamos para João Batista, ele diz: Jesus veio depois de mim, mas ele passou à minha frente. Ele não fica depois de mim, ele vai adiante de mim, ele tem a primazia. Se nós olharmos, meus irmãos, as experiências que os evangelhos narram sobre João Batista, Mateus afirma que João Batista apareceu pregando no deserto da Judéia e batizando no Rio Jordão, e o texto diz lá que saíam para ter com João Batista Jerusalém, toda a Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão. É curioso isso, porque nessas circunstâncias, sacerdotes e levitas se dirigiram para lá, para fazer perguntas específicas a João Batista. Mas você pode imaginar que a região de Jerusalém, da Judéia, toda a circunvizinhança estava engrossando uma fila ali em volta do Jordão, querendo ser batizado por João. Às vezes alguém faz uma coisa no reino de Deus, ele já se acha o importante. Você pode imaginar João Batista recebendo no deserto da Judéia, no Rio Jordão, fila de pessoas, gente de todos os lugares daquela região, querendo ser batizado por João. Se fosse nos dias de hoje, esse fato, este feito estava nas mídias, e as pessoas estavam admirando, estavam, quem sabe, idolatrando João, dizendo como ele é poderoso, como ele é importante, como ele batiza tantas pessoas. Mas esse fato, queridos irmãos, ele não tomou o coração de João Batista. É muito interessante isso, porque apesar de procurado por uma multidão, João não se deixa levar
pela euforia das filas que engrossam ali aquele desejo de se batizar no batismo de João no Jordão. Como disse, os escribas foram para lá, os fariseus, e eles foram indagando João de uma maneira muito específica, e a pergunta que eles fizeram foi: quem és tu? Eles perguntaram isso: quem é você? Quem és tu? João respondeu: eu não sou o Cristo. João respondeu: eu não sou Elias. João respondeu: eu não sou o profeta. Queridos irmãos, João respondeu assim: eu sou a voz do que clama no deserto. O que você diria? Eu sou o pastor, eu sou o líder do ministério, eu sou o apóstolo, eu sou a voz. Ele nem disse eu sou João, eu não sou o Cristo, eu não sou Elias, eu não sou o profeta, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai as veredas. No reino de Deus, às vezes a gente quer assumir o primeiro lugar, por uma pequena coisa que a gente faz. Cada vez que eu tenho que subir aqui com os irmãos, eu preciso dizer que esse não é o primeiro lugar. Por mais que eu esteja como responsável pela igreja, como presidente, esse não é o primeiro lugar. Quando nós olhamos para o testemunho de João, isso nos encoraja, porque apesar de procurado por uma multidão, João não se deixa levar pela euforia dos que formam filas em volta do Jordão, dos que o confundem com o profeta, e dos que enxergam nele o Messias ou o Cristo, porque para todos esses ele tem uma resposta: não, eu não sou ele, isso não é sobre mim e não é para mim. João tem uma ordem: preparem o caminho do Senhor. Esse testemunho de João é amplo, porque os discípulos de João um dia vão interrogar João. Eu gosto dessa passagem porque os discípulos de João, eles dizem assim para João: o senhor não se incomoda não? Esse homem aí, que o senhor batizou ele um dia desse, ele está batizando mais do que o senhor. E o texto diz: se bem que Jesus não batizava, quem batizava eram os seus discípulos. João diz: importa que ele cresça e que eu diminua. Nosso desejo é crescer, irmão, é crescer, estourar, é arrebentar, e a gente quer. Mas diante de Deus, quem é que pode crescer? Diante de Deus nós crescemos quando descemos, quando nos humilhamos. Esse é o lugar de João. E ele sabe qual é o lugar de Cristo em sua vida. Em meio a tudo isso, os fariseus emergem, então, com uma pergunta que eu coloquei como assim, uma pergunta fulminante. Eles perguntam, então, por que você batiza? Se você não é o Cristo, se você não é Elias, se você não é um profeta, por que é que você batiza? Aí João diz assim: eu batizo em água. No meio de vós está um a quem vocês não conhecem, aquele que vem depois de mim, de quem eu não sou digno de desatar a correia da alparca, da sandália. João tinha tudo para se exaltar, era um grande servo de Deus, era um homem que estava atraindo multidões. Mas o texto que eu li para os irmãos nesta noite, ele usa a expressão este. Está dizendo assim: este que vocês estão vendo, este que está perto, é o que, de quem eu disse, o que vem depois de mim. Eu cheguei primeiro, ele vem depois de mim, mas eu não sou digno nem de calçar suas sandálias. Ele veio depois de mim
mas ele passou à minha frente, porque ele já existia antes de tudo. Eu queria que você hoje voltasse para casa pensando assim. João disse assim: ele veio depois de mim, mas o lugar dele não é depois de mim. Ele veio depois de mim, mas o lugar dele é na frente. O lugar dele é o lugar de honra. João nasceu primeiro do que Jesus encarnado. Mas ele disse, ele passou à minha frente, porque ele já existia. João morreu primeiro do que Jesus. Quando eu pergunto para nós, então, nesta noite, qual é a diferença entre nós e João? Para a gente concluir. A diferença é essa. Assim como João Batista, você deve hoje reconhecer que Cristo ocupa um lugar ímpar na sua vida. Mas, se pudermos considerar que diferença temos entre nós e João, é que João nasceu antes de Jesus encarnado. Você e eu nascemos depois. João poderia dizer, ele vem depois de mim. Eu e você nem podemos dizer isso. E João disse, ele veio depois de mim, mas ele passou adiante de mim. Ele tem a primazia. Nós, que nascemos depois de Jesus e morreremos depois da sua morte, não temos o direito de dizer que nós é quem temos a primazia. A diferença entre nós e João é que João nasceu primeiro, Jesus depois. Mas Jesus ocupa o primeiro lugar na vida de João e na história da humanidade. Na nossa geração, muitos nasceram depois de Jesus e querem ocupar o primeiro lugar e querem ter a primazia. Esse texto e esses testemunhos, eles sempre me encorajam e me ensinam que o lugar de Cristo nunca é depois. Deixe Jesus passar à sua dianteira, deixe ele ter a primazia, passar à frente. Sabe o que é o melhor de tudo? É que um dia Jesus deu testemunho de João. Você sabia disso? Quando nós lemos nas Escrituras, em Lucas 7, 28, um dia Jesus disse assim: pois eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há nenhum maior do que João. Mas aquele que é menor no reino de Deus é maior do que ele. Como a gente tem muito a aprender com João Batista. Entre os nascidos de mulher não existe ninguém que seja maior do que João. Ele nunca quis ser grande. Ele sempre exaltou a Cristo. Que também você continue com o coração desejoso de sempre exaltar a Cristo, porque esse é o lugar que ele deve ter na minha e na sua vida, hoje e sempre. Ele veio depois de mim, mas ele passou adiante de mim. Aquele que vem após mim, eu não sou digno. Jesus é digno. Dê a honra, dê a glória, dê o louvor e dê o lugar que ele merece. Que Deus nos abençoe.